Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém, fiat. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer, Senhor, as reparações por todos e por cada um pecado. Vem, Senhor, em sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a vossa divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Recapitulando o terço de ontem, do dia 27. Pai nosso, minha mãe triste, suas palavras feriram meu coração, e eu me sinto morrendo pela vontade de sentir, que foi a minha vontade rebelde que fez você sofrer tanto. Portanto, eu oro para que a Senhora me feche nas feridas de Jesus, para eu viver de suas dores e de suas amargas dores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Nossa Senhora pede aqui, hoje, para me honrar, você beijará as feridas de Jesus, dizendo 5 atos de amor, rezando para que minhas tristezas selem sua vontade na abertura da chaga sagrada do seu coração. Então, Jesus, eu beijo a sua cabeça dolorida. Quero que o Senhor abençoe a minha mente, os meus pensamentos, as minhas ações, o meu coração, as minhas mãos e os meus pés. Quero que o Senhor abençoe todos os meus sentidos, as minhas emoções, para que eu possa fazer somente a vontade de Deus. Beijo, Senhor, as vossas chagas de suas mãos, para que o Senhor possa tocar o meu coração e tirar tudo que não é de Deus, o que não é da vontade de Deus que está no meu coração, que o Senhor possa tirar, Jesus, e deixar o meu coração livre apenas para amar e fazer e viver no divino querer. Quero beijar neste momento as chagas de seus ombros, que carregam a cruz pesada no meu lugar, para que eu possa ser forte e resistente, para nunca fazer a minha vontade, mas sempre fazer a vontade de Deus.
Beijo, Senhor, o seu lado aberto, as chagas do teu coração, e peço que o Senhor me purifique, purifique os meus lábios, meus pensamentos, minhas palavras, meus ouvidos, purifique toda a minha vida, as minhas ações, as minhas emoções, o meu consciente e o meu inconsciente, para que eu possa sempre viver nos atos selados pelo vosso sangue e pela vossa infinita misericórdia. Beijo a chaga dos teus pés, para que os meus passos todos sejam divinizados pela divina vontade. Agora nas Ave Maria. As feridas de Jesus e as tristezas da minha mãe me dão a graça de fazer ressurgir a minha vontade na vontade de Deus. As feridas de Jesus e as tristezas da minha mãe me dão a graça de fazer ressurgir a minha vontade na vontade de Deus. As feridas de Jesus e as tristezas da minha mãe me dão a graça de fazer ressurgir a minha vontade na vontade de Deus. Então hoje vamos fazer o 28º dia dos 31 dias com Maria no reino da divina vontade. A rainha do céu no reino da divina vontade. O limbo, a expectativa, a vitória sobre a morte e a ressurreição. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante do seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me a viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é rainha deste reino, me aceita como sua filha para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos e filhas. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio para que tu guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrada à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será minha mãe, e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim posso ter a certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. A alma para sua mãe rainha. Mãe trespassada, sua filhinha vendo-te sozinha sem o amado bom Jesus, quero manter-me perto de ti para lhe fazer companhia em sua amarga desolação. Sem Jesus, todas as coisas se transformam em dor para ti. A lembrança das dores do seu filho são de partir o coração. O doce som de sua voz, que ainda ressoa em sua audição. O olhar fascinante do querido Jesus, agora ausente, que deixa agora inchado os teus olhos de lágrimas por seu coração materno, que sempre o carregou consigo. Para não mais tê-lo agora, essas dores são espadas afiadas que passam pelo seu coração perfurado. Mãe desolada, sua querida filha quer lhe dar o alívio para toda essa dor.
De fato, eu gostaria de ser Jesus para lhe dar todo o amor, todo o conforto e compaixão que o próprio Jesus lhe teria dado neste estado de amarga desolação. Ó doce Jesus, o doce Jesus me deu a ti como filha. Por favor, mãezinha, ponha-me no lugar dele, em seu coração maternal, e eu serei toda tua, minha mãezinha. Enxugarei suas lágrimas e lhe farei sempre companhia. Lições da Rainha do Céu. Querida filha, obrigado pela sua companhia, mas se você quer que sua companhia seja doce e querida para mim, me traga o alívio para o meu coração trespassado. Quero encontrar em você a vontade divina operando, dominante, e que não ceda a sua vontade nem mesmo um sopro de vida. Então, sim, eu vou trocar você com meu filho Jesus, porque de acordo com a sua vontade, em você, nele, você sentirá Jesus em seu coração. E como ele será feliz em encontrar em você o primeiro fruto de suas dores e sua morte. Ao encontrar meu amado Jesus em vocês, meus filhos, minhas dores se transformarão em alegria e minhas tristezas em conquistas. Agora ouçam-me, filhinhas, das minhas tristezas. Assim que o meu filho querido entrou em espírito, ele desceu ao limbo como triunfante e portador da glória e felicidade, naquela prisão onde estavam todos os patriarcas e profetas, o primeiro pai Adão, meu querido São José, e meus santos pais, Ana e Joaquim, e todos aqueles que, em virtude dos esperados méritos do futuro Redentor, foram salvos. Eu era inseparável do meu filho e nem a morte poderia tirar isso de mim. Então, no calor de minhas tristezas, eu o segui ao limbo e fui espectadora da festa, dos agradecimentos que toda aquela grande multidão de pessoas deu ao meu filho, que tanto sofreu e cujo primeiro passo foi em direção a eles para beatificá-los e trazê-los consigo na glória celestial. Então, quando ele morreu, as conquistas começaram, a glória para Jesus e para todos aqueles que o amavam. Estes queridos filhos é um símbolo de como, quando a criatura a faz morrer, com a união da vontade divina, as conquistas começam na ordem divina, na glória, na alegria, mesmo no meio das maiores dores. Portanto, a despeito do fato de que os olhos de minha alma seguissem o meu filho e nunca o perdesse de vista, mesmo naqueles 3 dias em que ele foi sepultado, senti tanta ansiedade ao vê-lo ressuscitado, que repetia em meu ardor de amor: levanta-te, levanta-te a minha glória, levanta-te a minha vida. Meus desejos eram ardentes, meus suspiros de fogo, até que me senti consumida. Agora, nessas ansiedades, vi que meu querido Jesus, acompanhado por aquela grande multidão de pessoas, saiu do limbo em um ato de triunfo e se elevou ao sepulcro. Era o amanhecer do 3º dia, e como toda a natureza chorava por ele, agora ela se regozijava, tanto que o sol antecipou seu curso para estar presente no ato em que meu filho ressuscitou. Mas admira antes
Mas admira, antes de ele ressuscitar, ele mostrou àquela multidão de pessoas sua santíssima humanidade sangrando, ferido, desfigurado, como foi reduzido por seu amor e pelo bem de todos. Todos se comoveram e admiraram os excessos de amor e o grande presságio da redenção. Agora, meus filhos, como eu gostaria que você tivesse presente no momento em que a divina vontade ressuscitou meu filho. Ele era todo majestoso. Sua divindade unida à sua alma fez surgir mares de luz e belezas encantadoras para encher o céu e a terra, e como triunfo, fazendo uso de seu poder, ele comandou sua humanidade morta para receber sua alma novamente e ressuscitar triunfalmente e glorioso para a vida imortal. Que ato solene! Meu querido Jesus triunfou sobre a morte, dizendo: morte, você não será mais a morte, mas a vida. Com este ato de triunfo, ele colocou um selo que era homem e Deus, e com a sua ressurreição, ele confirmou sua doutrina, os milagres, a vida dos sacramentos e toda a vida da Igreja. E não só, mas ele deu triunfo sobre as vontades do humano enfraquecido e quase extinto do verdadeiro bem, para fazer triunfar a vida dessa divina vontade, que deveria trazer às criaturas a plenitude da santidade e de todos os bens, e ao mesmo tempo ele lançou nos corpos, em virtude de sua ressurreição, a semente de ascender à glória imperecível. Meus filhos e filhas, a ressurreição do meu filho encerra tudo, diz tudo, confirma tudo, e é o ato mais solene que ele fez por amor de todas as criaturas. Agora me escutem, meus queridos filhinhos. Eu quero falar com vocês da mãe que ama muito os seus filhos. Quero lhes dizer o que significa fazer a vontade divina e viver por ela. E nós damos a você o exemplo, meu filho e eu. Nossa vida estava repleta de dores, com pobreza, com humilhações, a ponto de ver meu amado filho morrer de dor. Mas em tudo o que a divina vontade corria foi a vida de nossas dores, e nos sentimos triunfantes e conquistadores de transformar a própria morte em vida. Tanto que, ao ver o grande bem, nós voluntariamente nos comprometemos a sofrer, porque estamos em nós. Porque estando em nós a vontade divina, ninguém poderia impor sobre ela ou sobre nós. O sofrimento estava em nosso poder. Chamamos isso de alimento e triunfo da redenção para poder trazer a todos o bem para o mundo inteiro. Agora, queridas crianças, se as vossas vidas e suas dores tiverem a vontade divina como seu centro, como o seu centro das vossas vidas, assegurem-se de que o doce Jesus usarão vocês e suas dores para dar ajuda, luz e graça a todo o universo. Então tome coragem. A vontade divina sabe como fazer grandes coisas onde reina, e em todas as circunstâncias espelhadas em mim e em seu doce Jesus, e segue em frente. Pontos de meditação. Ninguém pode impor àqueles que vivem na vontade divina.
O coração é o ápice dessa maravilha, dessa maravilhosa meditação, e é a consideração dessa verdade maravilhosa e consoladora. Consideremos bem a grandeza desta vocação, à luz das palavras do apóstolo. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Estar sujeito a todos os tipos de mal e todos os tipos de ação devastadora e destrutiva do príncipe deste mundo, a serpente maligna e amaldiçoada, é algo possível e dura até que alguém entre no reino da vontade divina. Depois desta entrada, devemos e podemos dizer como nosso Rei Jesus: Ele, o príncipe do mundo, não tem mais poder sobre mim. João 14:30. E nós podemos, com a nossa rainha, esmagar a sua cabeça orgulhosa e soberba, sem qualquer piedade e sem qualquer hesitação, como aquele excesso de sujidade imunda e fétida que parece um vômito. Até que alguém entre nesse reino, seu poder maligno sobre nós. Por causa do pecado original, nossos pecados atuais, nossas feridas, nossos feitos terríveis, as impurezas e tantos outros fatores são realmente grandes. Para ver os efeitos devastadores, tudo que você precisa fazer é olhar em volta. Doenças, infortúnios, reveses, maldades, separações, ódios, divisões e sofrimento. O físico, o psíquico e o moral, o espiritual, às vezes diabólico, inaudito em que eles negociam, sem saber por que tantas pobres almas no auge do desespero, tristeza, depressão, ansiedade, medo, angústia e todas as outras emoções e sentimentos negativos. Quem vive na vontade divina é aquele que quem vive na vontade divina não é que ele não sofra, de fato, mas pode suas feridas usar, mesmo com o poder que Maria disse. Chamamos isto de alimento e triunfo da redenção para poder trazer todo o bem para o mundo inteiro. Pode ter certeza de que o menor sofrimento não é permitido apenas por Deus, como o salário correto pelo poder que a criatura deu a Satanás, que exerce atormentando-a porque ela mesma disse amém com o pecado, mas é querida por Deus por ser meio de redimir da salvação a si e para outras almas. E em união com a vontade divina, todo sofrimento se torna até mesmo gozo espiritual. É por isso que todas as dores de Jesus e Maria foram ofertas voluntárias. Voluntariamente nos submetemos a sofrer, porque a vontade divina em nós nos capacita e ninguém poderia impor a ela ou a nós. E estas devem ser nossas ofertas voluntárias hoje, nosso sofrimento, porque eles se oferecem livremente depois de conhecer os sofrimentos e decidiram recebê-los e vivê-los para a glória de Deus e a salvação das almas, sem nunca sofrer de forma irreparável e inexorável. Vamos entender como é importante oferecer. Como é importante oferecer e oferecer. A alma para sua rainha, Santa Mamãe, se você me ajudar e me manter sobre o seu manto de defesa, agindo como uma sentinela celestial, tenho certeza de que todas as minhas dores se transformarão na vontade de Deus e lhe seguirão passo a passo nos caminhos intermináveis do Supremo Fiat, porque sei que seu amor encantador de mãe
e seu poder vencerão a minha vontade, e ela se manterá em seu poder, e tu a retirarás de mim, fazendo a troca com a vontade divina. Portanto, minha mãezinha, eu me confio a ti e em teus braços me abandono. O terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém. Fiat. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e há de julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino que se fez carne e habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, Santa Mamãe, se você me ajudar e me manter sob o seu manto de defesa, agindo como uma sentinela celestial, tenho a certeza de que todas as minhas dores se transformarão na vontade de Deus e que lhe seguirão passo a passo nos caminhos intermináveis do Supremo Fiat, porque sei que seu amor encantador de mãe e seu poder vencerão a minha vontade, e ela se manterá em seu poder e tu a retirarás de mim, fazendo a troca com a vontade divina. Portanto, minha mãezinha, eu me confio a ti e em teus braços me abandono. Hoje, para me honrar, você dirá 7 vezes: não a minha vontade, mas a tua seja feita.
oferecendo as minhas tristezas para pedir a graça para que você sempre faça a vontade divina. Não a minha vontade, mas a sua seja feita. Mãe, dá-me a graça de fazer sempre a vontade divina. Não a minha vontade, mas a sua seja feita. Mãe, me dê a graça de fazer sempre a vontade divina. Não a minha vontade, mas a sua seja feita. Mãezinha, me dá a graça de sempre fazer a vontade divina. Nas Ave Marias. Minha mãe, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mãe, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixa-me levantar na vontade de Deus. Minha mãezinha, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar da vontade de Deus, na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixe-me levantar da vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixe-me levantar da vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mãezinha, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mãezinha, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mãezinha, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Santa Mamãe, se a Senhora me ajudar a viver sob o seu manto de defesa, agindo como uma sentinela celestial, eu tenho a certeza de que todas as minhas dores se transformarão em vontade de Deus e lhe seguirão passo a passo firme nos caminhos intermináveis do Supremo Fiat, porque sei que o amor encantador de mãe e seu poder vencerão a minha vontade, e ela se manterá sob o poder da tua, e tu a retirará de mim, fazendo a troca com a vontade divina. Portanto, minha mãe, eu me confio a ti e em teus braços me abandono. Não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Mãe, dê-me a graça de viver sempre na vontade divina. Não a minha vontade, mas sim a sua vontade seja feita. Mãe, me dê a graça de viver sempre na vontade divina. Não a minha vontade, mas a sua seja feita. Mãe, dá-me a graça de fazer sempre a vontade divina. Ave Maria. Minha mamãe, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixa-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição de seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho Jesus, deixe-me levantar na vontade divina. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, Santa Mamãe, se você me ajudar e me manter sob o seu manto de defesa, agindo sob como uma sentinela celestial, tenho a certeza de que todas as minhas dores se transformarão em vontade de Deus
e lhe seguirão passo a passo nos caminhos intermináveis do Supremo Fiat. Porque sei que seu amor encantador de mãe e seu poder vencerão a minha vontade, e ela se manterá em seu poder, e tu a retirará de mim, fazendo a troca com a vontade divina. Portanto, minha mãe, eu me confio a ti, e em teus braços me abandono. Minha mamãe, não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Minha mamãe, dá-me a graça de fazer sempre a vontade divina. Minha mamãe, dá-me a graça de fazer sempre a vontade divina. Minha mamãe, dá-me a graça de fazer sempre a vontade divina. Nas Ave Marias. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar da vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar da vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar da vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade divina. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E Pai nosso, Santa Mamãe, se você me ajudar e me manter sob o seu manto de defesa, agindo como uma sentinela celestial, tenho a certeza de que todas as minhas dores se transformarão na vontade de Deus e lhe seguirão passo a passo nos caminhos intermináveis do Fiat Supremo. Porque sei que seu amor encantador de mãe e o seu poder vencerão a minha vontade, e ela se manterá em seu poder, e tu a retirará de mim, fazendo a troca com a vontade divina. Portanto, minha mãezinha, eu me confio a ti e em teus braços me abandono. Não a minha vontade, mas sim a sua vontade seja feita. Não a minha vontade. Minha mãe, dá-me a graça de fazer sempre a vontade divina. Não a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Mãe, me dê a graça de fazer sempre a vontade divina. Não a minha vontade, mas que seja feita sempre a sua vontade. Mãe, me dê a graça de fazer sempre a vontade divina. Minha mamãe, pela ressurreição do vosso Filho, deixa-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição do seu Filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pôs advogada nossa, nestes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus, que é o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat.